O que faria você despertar todos os dias, assumir um propósito, um compromisso e querer fazer sempre o seu melhor? Para nós que trabalhamos no agro, é saber que aquilo que plantamos, cuidamos e colhemos vai chegar até as mesas e alimentar as famílias. É saber que o nosso esforço irá vesti-las, aquecê-las e que do resultado das nossas colheitas sairá a energia que irá movimentar a economia do país. Isso é o que nos inspira, nos orienta e nos move em uma só direção: estar no campo todos os dias, de sol a sol, buscando fazer sempre o nosso melhor, para que toda semente cumpra seu dever sagrado, que é ser plantada, germinar, crescer e dar frutos. Esse é o movimento da vida que escolhemos como nossa. O agro nos conecta, o agro nos desafia e o agro nos move. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao terceiro seminário DOP de Inovação. Gostaria de apresentar a sala de plantio e colheita com o tema compactação, impactos da compactação na produtividade pós-mecanização, como avaliar e como evitar. Nosso moderador será o conhecido Luiz Carlos Dalben, graduado em Engenharia Agronômica, pós-graduado em Gestão Ambiental, atuou como pesquisador no IAA no Plano Açúcar, atuou como gestor na área de motomecanização do Grupo Ziller, consultor do setor bioenergético nas áreas de gestão de manutenção automotiva, mecanização agrícola, dimensionamento e gestão de frota, processos de qualidade e manejo de biomassa, a DALPLAN. Assim, gostaria de passar a palavra para o Dalben para conduzir o nosso painel. Obrigado. Olá, pessoal, bom dia a todos. É um prazer enorme a gente estar presente e participando desse evento, que é o terceiro simpósio da UDOP de inovações. Tá? Nós estamos aqui com um time de primeira linha, eu diria, né? Para falar um assunto extremamente importante na cultura canavieira, assim como em outras culturas, e é sobre a compactação do solo. Né? Nosso evento vai até às 12 horas, é horário de Brasília, e a gente espera aí não atravessar ou não passar muito desse horário em função dos outros compromissos que o DOP tem. Primeiramente, vou falar o currículo de cada uma das pessoas. Né? Nós temos o Armende Conde, que é engenheiro agrônomo, tem MBA em gestão de agronegócio, 19 anos no CPC, trabalhou na Zilor, São Martinho, Odebrecht, 5 anos como consultor da CanaAssist, né? E sempre trabalhou nessa área de solos, de mecanização, de compactação, de colheita mecanizada. Temos aí, por ordem alfabética, o Danilo, o mais novinho da turma, né? É isso aí, professor. Graduado em Engenharia Agronômica pela Exalc 2007, fez estágio em solos e nutrições, participou do GAP, foi coordenador do grupo, né, no ano 2006, tem MBA em Gestão de Pessoas e hoje, atualmente, ele é coordenador de produção da usina São Manuel. Temos aqui também o Kleberson, que é da Embrapa, né? Ele... Deixa eu achar o currículo do Kleberson aqui, que é extenso, né? Kleberson, ele é da Embrapa, né? Trabalha na área de conservação de solos, Embrapa Cerrado, também engenheiro agrônomo, tem vários trabalhos feitos nessa linha,
e vai dar a sua contribuição aqui para a gente. Tá? Temos o Marco Aurélio, né? Marco Aurélio Carolino de Sá, também agrônomo, colega do Cleberson, né? Ele formou pela Universidade Federal de Lavras, tem mestrado em solos, atua na área agronômica com ênfase em manejo, conservação de solo e de água, física do solo, né? E é pesquisador no manejo e conservação de solos na Embrapa. Temos o professor Becler, né, da Exalc, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1977, é o mais velhinho de todos nós, né? Trabalhou na Secretaria da Agricultura, trabalhou no CTC, foi gerente aí de usina Santa Helena, Bom Jesus, e hoje ele está atualmente na área de produção vegetal na Exalc, tá? E coordenador executivo do Polo Nacional de Biocombustíveis em 2008 e 2009. Tá? E eu sou Luiz Carlos Dalben, né? Sou produtor de cana aqui na região de Lençóis Paulista. Nós temos aqui uma área de 5.200 hectares de cana, aproximadamente 350 mil toneladas de cana a gente produz por ano. Tá? O tópico de hoje, né, conservação de solo, né, compactação de solo, né, ele é extremamente importante nos dias em que nós estamos vivendo quedas de produtividade na última década no setor, por vários itens. Tá? Entre eles, né, nós podemos dizer que o uso da mecanização teve uma influência muito grande no item queda de produtividade, até porque nós não tínhamos algumas tecnologias que hoje temos, né, de satélite, de GPS, enfim, que veio nos ajudar nessa questão aí. E a longevidade e a produtividade do canavial, ela é extremamente importante, porque o custo de um plantio de cana hoje é aproximadamente R$ 8.500 ou $1.600. Tá? O custo do trato de estoqueira hoje é em torno de R$ 2.000 por ano ou $375 por hectare. Então, isso aí mostra, né, a importância da gente ter uma longevidade do canavial. Se a gente for enumerar aqui, vamos destacar alguns itens que contribuem negativamente com a queda de produtividade e longevidade. Nós podemos falar de um preparo de solo inadequado, nós podemos falar de correção da fertilidade, tanto no plantio quanto na soca, né? Doenças e pragas, mudas de baixa qualidade, desequilíbrio de nutriente, uso de variedades inadequadas, ervas invasoras, né? E um item que nós não podemos interferir, que é o clima, temperatura, né? E a questão de umidade do solo relacionada à chuva, tá? Nós não vamos tratar nenhum desses itens, nós vamos tratar basicamente do item compactação de solos, que é a especialidade de muitos de vocês, né? E nesse tema, nós podemos dizer que o setor teve, nos últimos anos, uma mudança muito grande. Nós passamos de cana queimada e colheita manual, uma carregadora de cana que pesava aí 8.500 quilos, 9.000 quilos, né? Para uma cana crua, onde se mudou completamente a biologia do solo, a biologia da cultura, e nesse item entrou uma colhedora de cana, né? Graças a Deus, né? Com um peso de 19 toneladas aproximadamente. Aumentaram-se os transbordos, peso de transbordo, aumentou peso dos tratores, aumentou, enfim, a mecanização mais intensa tem uma influência muito grande no item produtividade, no item rendimento e no item custos. Se tirarmos aí a colheita mecanizada do sistema, praticamente o setor some, né? Assim como o plantio mecanizado também entrou e, em pouco tempo, ele vai abraçar o plantio manual, porque a gente sabe que é questão de melhorar a tecnologia das plantadoras de cana. Tá?
E nós podemos destacar que do plantio até o primeiro corte, né, até a soca 1, nós passamos aí de 7 a 8 vezes dentro da lavoura, sabe? Com herbicida, com cultivo, com corte de soqueira. Hoje, corte de soqueira virou um trato cultural praticamente obrigatório. Quer dizer, então, nós tivemos aí, hoje, nós temos aí 6, 7 passadas entre cortes de cana. Né? Em compensação, nos últimos anos, as tecnologias que foram desenvolvidas, né, nos permitiram adequar tráfego, nos permitiram uso de piloto automático, de GPS, novas técnicas agronômicas foram sendo utilizadas, e podemos dizer que os operadores hoje, né, operadores de colhedora, de carregadora, enfim, que trabalham na agricultura ligada à lavoura canavieira, têm um melhor treinamento, um melhor preparo do que nós tivemos no passado. Tá? Então, essas tecnologias, elas vieram contribuir para a minimização do pisoteio, né, e da compactação de solo. Tá? Só que, para isso, nós temos que saber utilizar adequadamente essas tecnologias, essas novas técnicas, ou seja, a gestão, né, de pessoas operacionais, né, o planejamento, né, nessa questão, ele é importantíssimo. E não só o planejamento, mas o acompanhamento e a readequação de tudo isso que trafega em cima da nossa lavoura hoje. Tá? Nem mesmo o carrinho do encarregado pode pisar na soqueira da cana, né? E isso é muito importante. Então, para iniciar esse trabalho, eu vou chamar o Armeni, né? Ele vai fazer uma pequena apresentação sobre esse item, compactação e manejo de solo, para que depois a gente, em cima da apresentação dele, a gente dá uma avivada nos itens para poder entrar realmente na discussão e no debate. Ok? Armeni, está com a palavra. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Dalben, do Salile, e agradecer o apoio aí da equipe toda da UDOC. Tá? Amigos Beauclerc, Danilo, Marcos Aurélio, Everson, tá? E satisfação também, saudações para o pessoal que nos assiste pela web, né? Que nos assiste de forma remota. Eu gostaria, então, que projetasse, muito bem, a gente considera, por exemplo, a colheita a operação que mais impacta em compactação, que mais impacta no canavial, né? Então, eu começo também apresentando, próximo slide, por favor, apresentando os números aqui que os nossos colegas Ivo Bellinazzi, Célio Manequini, Jorge Donzelli, ao longo de 30 anos de trabalho no CTC, com experimentos, chegaram à conclusão que o tráfego na entrelinha reduz de 3 a 7,5% da produtividade do próximo corte. E se andar na linha, se pisar na linha, que é o pisoteio, né, você tem de 6,5% a 13%. Isso com solo seco. Com solo úmido, isso aí multiplica por 4, 5 vezes. Tá? Você realmente estraga muito o canavial. No próximo slide a gente vai ver uma área comercial, onde no primeiro corte tivemos 139 toneladas, no segundo 103, foi um decréscimo de 25%. E do segundo para o terceiro, mais de 60% de redução de produtividade, de 103 para 37. Aí acabou com a lavoura, né? Realmente reduziu muito e o prejuízo foi grande. Isso aí encurtou a vida do canavial em 2, 3 anos. Provavelmente esse canavial foi para a reforma. Próximo, por favor. Então, na colheita mecanizada, eu não vejo outra saída a gente fazer o controle de tráfego, né? Como avaliar a compactação? Uma avaliação foi essa já de você sentir no bolso, né, a queda de produtividade, a queda na sua produção, muito significativa. E aí o Dalben, na área dele, usando um penetrômetro hidráulico, as fotos do lado esquerdo, para quem vê, ele dá
retorna, por favor. Ele está examinando aí no meio de 2 linhas de cana. Ele planta com espaçamento diferente, é combinado, 50 centímetros por 1,40. Então ele está do lado esquerdo vendo a compactação na linha, que não existe. Ele conseguiu aprofundar o penetrômetro no solo. Já do lado direito, ele está examinando a entrelinha, onde passou os equipamentos. E ali o ponteiro, no sentido horário, começa a indicar maior pressão e maior resistência do solo à penetração do penetrômetro. Próximo, por favor. Próximo slide. Na área dele também, ele observou aí um pé de mamona, aproveitou arrancar, e ele viu que no meio do canteiro, no meio das 2 linhas, o sistema radicular estava vertical, normal, né? Já viu outro pé de mamona na entrelinha, onde o sistema radicular desviou e caminhou na horizontal. Veja aí a diferença, né? Então a planta como mamona não conseguiu perfurar a compactação causada pela colheita da cana. Próximo. Eu observando em uma área de soja, numa área de reforma de canavial, onde tinha uma área de pastagem do lado que seria incorporada, seria expansão, né? Eu notei que a soja, na área de cana, onde havia sido preparado com a Iveca, ela estava com esse desvio também, com dificuldade de penetração no solo. Já da área de pasto, né, onde pasto às vezes a compactação é 15, 20 centímetros do casco do boi. E o arado conseguiu eliminar, a Iveca eliminou nesse caso, mas da cana não. Então veja aí a diferença de sistema radicular da área de pastagem para a área de cana. Sistema radicular da soja. Próximo, por favor. Então, só para terminar, como avaliar, tem vários métodos, né? Penetrômetro hidráulico, penetrógrafo, através de trincheira, tem sistemas mais interessantes, mais modernos hoje, de maneira remota, você conseguir observar a compactação. Bom, agora como evitar? Evitar precisa um treinamento de pessoas, né? Você formar a equipe. E aí tem que ter disciplina, como o Dalben estava dizendo, até o carro da administração não entrasse na lavoura. Tem muito cuidado, né, para não pisar em soqueira. Padronização de manobras na colheita e durante a colheita mecanizada, serem padronizadas, da colhedora, do transbordo, né? E descrição de todos os procedimentos operacionais. Isso a gente chama também de instrução de trabalho. Isso deve ser validado também pela equipe de segurança do trabalho da unidade. A adequação dos equipamentos é fundamental também. E aí você tem que ter um acerto das bitolas, das máquinas, pneu de alta flutuação, uso de piloto automático. Então demanda aí um investimento alto em equipamento, mas se não for feito, você não consegue, acho que, conviver com a cana hoje, obter produtividade melhor. Próximo, por favor. Capricho em todas as atividades, isso é importante, né? Desde o plantio até a colheita, traços culturais e tudo. É importante ter uma equipe de auditoria também, de qualidade, que ajude, né? Que participe, que esteja no dia a dia ali com o pessoal, com os operadores, ajudando a orientar e avaliando os KPIs e fazendo a orientação. Sistematização da lavoura é uma coisa que você faz lá antes do plantio, na reforma, na expansão, e você, fazendo ela ruim, mal feita ou bem feita, o preço de investimento é o mesmo. Só que depois o resultado vai ser muito diferente. Então é importante fazer o quê? Um plantio sem compactação, para você dar a condição do sistema radicular desenvolver, com paralelismo perfeito. Eu sei que não é fácil, a plantadora é grande, é comprida, escorrega em área inclinada, que nem sempre a colhedora vai copiar igual, né? Vai ter a repetibilidade igual. E com variedades adequadas, certas para cada ambiente. Próximo, por favor. O tráfego direcionado, o tráfego controlado é uma coisa muito importante. Então, tem campanhas também, aí no caso aí um exemplo da São Manuel, uma campanha para evitar o pisoteio, né, na soqueira,
E isso aí vai adiante, assim como durante a colheita demarcar cantos de talhões, margens de carreadores, os pátios de transbordagem, muito importante. Tá? Durante a colheita evitar a entrada de muitos equipamentos na fazenda, entrar só o necessário dentro dos pátios de transbordagem. E a entrelinha compactada, como está entre aí essas duas linhas tracejadas, é o ideal. Você tendo aí 70 centímetros, né, e fica 80 centímetros para a cana, no caso do espaçamento de 1,50. Então, você tem até um rolamento melhor numa condição dessa aí. O próximo, por favor. Aqui um raio-x, né, da área, mostrando a compactação que só ficou mesmo na entrelinha. E você tem 80 centímetros aí para desenvolvimento da raiz, desenvolvimento da soqueira do seu canavial. Isso aí foi depois de 3 cortes. Próximo, por favor. Aqui, de novo, na área do Dalben, tem hora que você não consegue só sulcar reto, você tem que acompanhar a curvatura, terreno com inclinação. Então, na curvatura aí, eles tiveram cuidado de usar um transbordo, equipamento só com uma carreta, que fica mais curto, né? Se tivesse 2 transbordos, teria pisado, aí pisa mesmo. Então, onde está alto, a gente chama de canteira, onde estão duas linhas de plantio dele, 2 linhas de soqueira dessa área, e o tráfego é na parte mais funda, né? Então é assim, quando você vê um terreno ondulado depois da colheita, é porque foi bem feito. Se tiver tudo plano, é complicado, porque aí pisou tudo. Próximo, por favor. A sistematização. Vamos começar a falar um pouco mais de sistematização. Aí umas áreas da São Manuel. A São Manuel tem 30% de área de solo com teor de argila mais alto. Os outros 70% são mais complicados, né? Teor de argila baixa, areia e terreno mais acidentado. Então, numa condição dessa, é fácil, você consegue fazer sulcação reta. O sistema conservacionista, né, numa condição dessa aí, você pode suprimir, né? Ele não vai oferecer obstáculos, mas nas áreas mais caídas, aí você tem a opção de trabalhar com terraço base larga, ou mais caído ainda para o problema da época que você está trabalhando, o teor de argila é baixo, tal, você tem que entrar com o terraço embutido mesmo para dar segurança, porque você não pode ter erosão. Por perder solo, e senão você vai ter uma operação de colheita muito difícil depois também. Próximo, por favor. Ainda sobre sistematização, o que é interessante é você fazer sempre uma simulação de sucos antes do plantio, até antes do preparo de solo, se você for fazer preparo canteirizado, né? Então, faça uma simulação para ver quantos sucos você vai ter na área, vai simulando. E o interessante, quanto menos sucos você tiver, menos manobra você tem. Para cada suco, você tem uma manobra. Então, é fácil você reduzir 2 sucos por hectare, aí você reduziu 2 manobras. Numa área de 500 hectares, você reduz 1.000 manobras. Cada manobra é 1,5 minutos que cada equipamento leva, né? As colhedoras e o transbordo. E aí você passa a ter, você tem uma redução, por exemplo, em 500 hectares de 25 horas, ok? É bem significativo. A hora que você jogar tudo isso para a tua área, para a usina, vai ser muito significativo. E em todas as operações você vai estar fazendo a economia e reduzindo as manobras. Próximo, por favor. Ainda nessa condição, aí um solo mais arenoso, então onde é plano, aproveite e subir reto. Onde tem uma inclinação, comece a trabalhar em nível, mais ou menos em nível, sulcação em arco, aí tem vários sistemas, sulcação em S, que ainda não respeita os terraços. Então, numa condição dessa, se faz um terraço base larga e passa com a sulcação sobre ele, né? Mas é importante, então, também, antes do preparo, você faz um mapa dos carregadores que vão ficar, que vão ser desmanchados, dos terraços que devem ficar, dos terraços que vão ser desmanchados, e também do sentido já das linhas de plantio,
que se for preparo de solo canterizado, né? Preparo de solo em faixa ou canterizado. Ok? Próximo, por favor. A gente procura fazer uma tabela de limites de sulcação para cada empresa, levando em consideração a época de plantio e de preparo, 3 épocas normalmente, durante o ano, né? E os teores de argila, a gente divide em 4 faixas de teor de argila, e daí a gente começa a criar sulcações sem terraços, né? Reta, cortando a água em nível, como eu já havia dito, sulcação em arco, e até que ponto, até que declividade a gente pode estar indo com esse tipo de sulcação. Próximo, por favor. O teor de argila é fundamental, né? Quando você trabalha com teor de argila alto, a chance de você errar é menor, você pode ser mais ousado. Mas quando você está com teor de argila aí de 10% no neossolo quartzarênico, o risco é muito maior, aí você pode ter uma situação dessa. O próximo slide, por favor. Então veja aí, um nitossolo vermelho, né? Que tem textura, o horizonte B textural, escorreu quase com a mesma quantidade de água, mesmo volume de água, e veja a diferença do estrago. Próximo. Então, ainda sobre conservação de solos, eu acho que a palha é um dos melhor sistema de conservação de solo. Aí, no caso, uma foto que o Claudemir Penati tirou na São José da Estiva, em 2005. E essa cana ela tinha tido 3 cortes de colheita de cana crua e criou essa manta, né, que é uma proteção contra o início da erosão. Quando é o início da erosão? É quando a gota de chuva dá um impacto no solo. Tá? Nota ainda que entre a palha e o solo tem um material aí sendo umificado. Então, é o que? É a atividade microbiana agindo, incorporando essa palha ao solo. Então, não é de se pensar, que será que é melhor? O micro-organismo incorporar a palha ou a gente usar a máquina para incorporar a palha? Próximo slide, por favor. Aí, na área ainda do Dalben, ele medindo a temperatura, a foto do lado esquerdo, deu 48 graus, é uma cana, é o solo sem palha, é um solo desnudo, né, que ele mediu, e isso aí foi ao meio-dia, no mês de outubro, a temperatura alta, deu 48 graus centígrados a superfície do solo. E poucos centímetros dali, ele tirou a palha e 28 graus, quer dizer, 20 graus a menos de temperatura, um solo com umidade, né, e decomposição de matéria orgânica, decomposição da palha. Eu acredito que nessa temperatura de 28 graus, aí os professores e cientistas aí me corrijam, eu acho que ainda tem atividade microbiana, né, que deve ir até 32, 34 graus, que é interessante. Próximo slide, por favor. Então, nessa linha de cobertura vegetal, de usar a palha como cobertura, né, também tem outras opções, como rotação de cultura, como soja, amendoim, girassol e as crotalárias, né, são 3 crotalárias, Júncia, expectáveis e ocroleuca, as mais usadas. É bastante interessante. E depois também até preparar o solo em cima disso, ou sulcar direto em cima de todos esses restos vegetais também é interessante. Próximo, por favor. A meiose, outra alternativa também, que dá para trabalhar conjugando com a rotação de cultura, com a cobertura vegetal, né? Hoje muito usada também para a introdução de novos materiais, com MPB, e também para ser remunerado com soja, amendoim, né? Bastante interessante, mas cuidado próximo. Com o amendoim é uma cultura interessante, excelente, mas comece a observar depois da colheita do amendoim, quando ele devolve a área para a cana, o que acontece com
ao solo, ao aspecto físico do solo. Em muitos casos eu tenho encontrado compactação depois da retirada da cultura do amendoim. E aí você então entregou a área subsolada, mas você tem que subsolar de novo para a cana. Passa mais um slide, por favor, Felipe. Aí, nesse caso, com o penetrômetro hidráulico, né, onde tem a observação ali, 50 kg/força por centímetro quadrado, a pressão foi maior, passou de 60 kgf aí por centímetro quadrado. Na cultura do amendoim. Próximo. Então, preparo de solo. É muito fácil a gente encontrar em cana uma camada dessa forma aí, como uma laje contínua, que começa aos 10, 15 centímetros de profundidade e vai até 40 centímetros. Tá? É fácil encontrar, só que é difícil eliminar essa camada. Tá? E é fundamental que seja eliminada para o plantio, né, para que você consiga ter um bom desenvolvimento do sistema radicular da cultura aí, e produtividade também. Próximo, por favor. Então, o sistema que eu acho mais interessante, mais eficiente, é o de subsolagem. Tá? É fazer subsolagem a 45, 50 centímetros, com trator com potência certa, para ter um efeito eficiente, interessante. Próximo, por favor. Aí, então, uma descompactação bem feita, né? Próximo, por favor. Muitas vezes o solo é arenoso, a pessoa fala, não, lá não precisa subsolar, dá até para pensar em dessecar a cana, fazer o plantio direto, né? Ou então passa uma gradinha tal, e faz um plantio direto. Mas veja o que aconteceu nessa situação. Dá para ver, isso aí foi com sucador normal, mas dá para ver certinho onde passou a sapata do sucador, e o sistema radicular não conseguiu aprofundar. Essa cana ela deu 3 cortes. Quando você tem uma situação dessa aí, talvez fazer um cultivo de soqueira mais profundo, tentando aliviar, melhorar o enraizamento das entrelinhas, né? Mas é isso. Aí, plantio direto em cana, eu tenho dúvida, principalmente nos ambientes CDE, tá? No A e B, talvez você consiga um sucesso, porque com pouca raiz você tem ali nutrientes à vontade, né? Mas é isso. O plantio direto em cana, acredito que seja meio complicado. Próximo, por favor. Uma área de cana-planta, espaçamento 90 por 1,50, que foi trabalhado com arado de Iveca. Então veja que sobrou aquela camada ali, uma camada de compactação, nós fizemos a densidade e confirmou a compactação, e está embaixo do sulco, embaixo da entrelinha. Então uma situação dessa aí, a cana é cana-planta, a gente recomenda o cultivo de soqueira com uma haste mais profunda aí na entrelinha. Tá? Próximo, por favor. Já nessa área, é uma área em Goiás, que foi colhida sempre em agosto, é uma área sem irrigação, né? Eles tiveram êxito no plantio, o preparo do solo foi muito bem feito, e é uma 5486 no sexto corte. Veja que até 2 metros tem muita raiz, sistema radicular abundante, né? Ela no sexto corte produziu mais de 100 toneladas, 5486, e no mês de agosto que a gente abriu essa trincheira aí, agosto, setembro, o solo ainda estava muito seco, até 1 metro, totalmente seco, mas de 1 metro para baixo, a gente notava umidade, e até 2 metros, muita raiz. Então, onde eu acredito que o sistema radicular de cana vai a 3, 4 metros, com tranquilidade. Não abrimos mais que 2 metros por questão de segurança. Próximo, por favor. E a gente estima que tenha de 20 a 25 toneladas de sistema radicular até 2 metros. Aí, voltando ao preparo de solo, então o que a gente recomenda? Uma dessecação e depois subsolagem, ou então, se tem problema de pragas, fenófilos, migdolos,
que entra então com um eliminador mecânico de soqueira, aí é uma operação da usina São Luís de Ourinhos, né, em área de xenófilos. Ok, próximo, por favor. Depois dessa operação, então, você pode trabalhar com o preparo de solo em faixas, que seria adequar o subsolador normal para só fazer faixa, só subsolar em faixas, isso com uso de piloto automático no trator. Ou então, a canterização, feita por implementos que a gente chama de canterizadores. Próximo, por favor. Que tem uma rotativa atrás, que destorrou o solo, né, e faz o preparo só na faixa. Aí, nesse caso, então, dessecou-se a cana e entrou com essa operação e daí está pronto para realizar o plantio. O plantador ou trator vai andar na área que não foi mobilizada, ok? Tem 3 ou 4 fabricantes desses implementos aqui no Brasil. Próximo, por favor. Então, aí o trabalho do canterizador, a trincheira que fizemos. Então, no lado esquerdo da foto, você está olhando em frente, do lado esquerdo, tem um local para tráfego. Nós tiramos ali com anel volumétrico, densidade de 1,77, 1,67 até 40 centímetros. Quando dá acima de 1,60 no solo arenoso, a gente considera que ele está compactado. Abaixo disso, 1,56, sem compactação. Depois da passada do implemento, essa densidade em gramas por centímetro cúbico abaixou para em torno de 1,33, né? 1,30, ficando uma condição muito favorável ao plantio, ao desenvolvimento do sistema radicular. Próximo, por gentileza. Aqui na área do Dalben, ele canteriza também, ele faz um canterizador, fica o tipo de uma cama para cana, fica mais alto aí os canteiros, né? Onde ele vai colocar dois sulcos. E a parte mais funda é onde a plantadora anda, né? E todos os tratos culturais depois também. Próximo, por favor. É interessante, como já tinha dito, realizar um plantio, se possível, sobre a rotação de cultura, sobre os restos da rotação, sobre a cobertura vegetal, e nesse caso, Macrotalária expectabilis. Próximo, por gentileza. E, finalmente, a operação de nivelamento para dar o acabamento, né? E você faz um chegamento de terra na soqueira, para arrancar menos soqueira também durante a colheita, e também facilitar, melhorar o tráfego dos equipamentos, como colhedora, transbordo e tudo mais. Pessoal, era isso. Muito obrigado. Estamos à disposição aí para as perguntas. Obrigado. Satisfação. Obrigado, Armênio. A apresentação foi assim bastante clara, né? E agora nós vamos entrar nessa fase de debater o que você falou, que está muito perfeito para a gente. Eu só queria fazer uma colocação, né? Nenhum encarregado, nenhum proprietário, o tempo todo no campo, monitorando 1, 2 ou 3 máquinas. Tá? Então, o operador ter exatamente a noção e o conhecimento do trabalho que ele está fazendo e os motivos pelos quais ele está fazendo, né? E saber usar as tecnologias que hoje nós temos disponível é extremamente importante para a gente conseguir bons resultados. Tá? Então, isso aí é um item em que, às vezes, a gente percebe que não há um direcionamento para essa linha como deveria ser direcionado, e eu diria para você que o muito da queda de produtividade nos nossos canaviais, né, é exatamente na operacionalização do sistema. Tá? Então, eu acho isso bastante importante. Eu vou começar pelo professor Becler. Né? Becler, você que viu a apresentação do Armênio, como você enxerga alguns desses itens, principalmente como avaliar esses itens de compactação? O que é a Exalc tem para nos ensinar?
Primeiro, obrigado, bom dia a todos. Obrigado, agradecendo aí ao pessoal da UDOP, a diretoria, sempre gentil e eficiente. Esse convite foi muito bom. Obrigado também, Dalben, aos parceiros aqui do debate. Na verdade, a Exalc tem muito a oferecer, né? Mas vamos separar um pouquinho para a coisa não ficar muito longa. Esse tema que o Armínio apresentou é muito importante, na minha opinião, e da maioria dos técnicos que trabalham com cana, né? Essa questão da compactação é hoje o fator mais restritivo que nós temos na produção de cana. É um problema que nós criamos e que ele está presente aí já faz mais de 40 anos, que a coisa está sempre perpetuando e se fala sobre controle de tráfego e compactação, e continua sendo assim, porque nós temos um gargalo tecnológico nessa mecanização plena que nós estamos vindo aqui. Então, nós temos bastante questões aí que envolvem, inclusive, uma questão acadêmica, vamos dizer assim, que é a botânica. Todos nós já ouvimos falar que a cana-de-açúcar é semiperene, por causa do número de cortes, né? Vamos lembrar que essa classificação semiperene não existe, né? Ou ela é perene ou não. A gente faz ela ficar semiperene pelo nosso manejo, que não é, vamos dizer assim, o ideal, mas é o que a gente consegue fazer, né? Então, essa questão da compactação, ela é muito ampla, né? Ela afeta diretamente a produtividade pela redução da porosidade, a redução aí da permeabilidade, da capacidade de água disponível, né? Isso vai afetar a presença de água, vai afetar inclusive a microbiota, vai afetar as trocas químicas, as reações que estão lá, ou seja, não é só uma questão física, é física, química e biológica, ela vai afetar tudo. O desenvolvimento do sistema radicular, se ficar comprometido, obviamente que a parte superior, onde fica mais fácil de se avaliar, né, ela também vai ficar comprometida, é inevitável, né? Surgem algumas questões de ordem prática, que houve algumas perguntas, né, da Karina, do Newton, né, sobre retorno no campo, né? Não tem fórmula, né? Não tem uma... Na verdade, existem trabalhos, sim, da Exalc, bastante acadêmicos, sobre a capacidade de suporte de cada solo, que vai depender da textura, da estrutura, da quantidade de água, né? Coisas que, na prática, né, você tem que realmente transferir ao engenheiro agrônomo a responsabilidade de decisão, né? Tudo bem, vai ter, depois da chuva, é inevitável que tenha mais impureza, claro que vai ter mais impureza, mas às vezes é melhor ter cana com impureza do que não ter cana nenhuma, né? Porque, inevitavelmente, nós estamos trabalhando sob as condições do ambiente, né? O ambiente de produção, ele tem que ser preservado, ele tem que ser cultivado com carinho, com bastante atenção, né? E a identificação dessa compactação, né, que é bastante difícil, né? Existem várias formas aí sendo desenvolvidas, inclusive com sensoriamento remoto, e que realmente, como o Armínio já comentou, uma área que apresente ausência de compactação sendo cultivado com cana é muito difícil, né? O solo tem que estar, vamos dizer assim, praticamente ter uma estrutura de areia pura, que não consiga, não tenha viscosidade nem pegajosidade, que possa evitar essa compactação. Mas é uma medida importante, é sempre um fator restritivo que precisa e merece a atenção de todo mundo que trabalha com a cana, né? Não adianta a gente melhorar outros fatores, como você falou, Dalben, de nutrição, até cuidar de outros fatores restritivos, como presença de ervas, doenças. Se não cuidar da compactação, do desenvolvimento do sistema radicular, de criar um ambiente favorável para o sistema radicular, nossa produtividade vai sempre ficar restrita a essa profundidade de raízes.
Muito bonito o slide que o Armínio apresentou de desenvolvimento do sistema radicular a 2 metros de profundidade, e nós sabemos que isso é muito raro, que a gente tem visto nas áreas de produção. A gente não consegue ver muita área porque se opta muitas vezes pelo lado operacional, pela questão que é mais fácil de avaliar, né? Porque você tem muito fácil de fazer a conta de custo-benefício, mas o benefício agronômico é mais sensível, né? É muito mais difícil e é mais complicado de assumir e criar um cenário que você vai falar assim, olha, se eu não fizer essa subsolagem, daqui a 3 anos eu vou ter uma produtividade do terceiro corte de 37 toneladas, como o Armínio apresentou aí. É uma coisa que formar esse cenário é uma coisa que envolve uma série de operações ao longo desses 3 anos. Né? Não se trata só de eliminar a compactação, mas manter esse ambiente de produção favorável. É um trabalho que envolve a questão da perenidade, da longevidade da cultura, que eu acho que isso vai levar aí para custos e tudo mais. Eu vou deixar, vou deixar aí. Não, vamos lá. Muito bem, a Karina aqui da Nova América realmente perguntou se existe algum trabalho técnico de retorno pós-chuva, né? Eu diria assim que é um trabalho muito de prática isso aí, sabe? A sensibilidade. A indústria, ela sempre quer o retorno mais rápido, preocupado realmente com a indústria, com o tempo de parada, vamos dizer assim. Mas o canavial é biológico, né? Nós temos que respeitar a biologia do canavial. E lá na Nova América demora um pouco mais, né? Porque os solos são argilosos, é um privilégio de atrasar, porque a produtividade realmente é maior. Eu estou em áreas arenosas aqui, eu posso voltar muito mais rápido que a turma da Karina, mas eu produzo muito menos cana que a turma. Então, existe uma compensação aí. Mas, Marco, a sua colocação em cima do que o Armínio explicou e do próprio Becler, você lá na Embrapa tem um trabalho aí relacionado a plantio direto e as outras coisas. Sua impressão disso tudo. Ok, pessoal, bom dia. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer, né, pelo convite, ao pessoal da UDOP, pela organização do evento. Vocês estão de parabéns, né? E, assim, é uma honra muito grande estar aqui, né, debatendo com vocês e aprendendo com vocês também, né? Mas, enfim, gostaria de parabenizar o Armínio pela palestra, né, bem explicativa, né? Gostei muito das observações do professor Becler também. Então, com relação a essa questão, vou começar aqui pela pergunta da Karina, né? Você voltar após a chuva, vamos dizer assim, condições de umidade, né? É uma questão interessante, porque o que a gente observa nas usinas, muitas vezes, está lá à frente de colheita, está colhendo, começa a chover, o pessoal para o trabalho durante a chuva, acabou a chuva, se dá para colher, continua colhendo, né? Nesse momento o solo está úmido, ele está altamente suscetível à compactação. Então, como tomar decisão? Muitas vezes você teria que esperar dias até para esse solo voltar a uma condição de trafegabilidade adequada, que não é viável na usina, né? A usina quer cana na moenda, você não pode parar isso, né? Então, assim, é difícil. O que poderia ser feito, tá? Que a gente acredita, né? Foi demonstrado aí, o Dalben mostrou bem na questão do penetrômetro como forma de caracterizar a compactação, né? A gente está estudando formas de usar o penetrômetro na forma original que ele foi desenvolvido lá nos anos 40 pelo exército americano, para prever trafegabilidade, que é diferente. Aquela medida de resistência e penetração que a gente tem, ela não é a medida exata que a raiz vai encontrar de resistência ao solo, mas é a medida de resistência ao solo ao tráfego. Então, se numa condição você mede a resistência e ela está muito baixa, por exemplo, se um transbordo aplica 450 kPa ao solo e a resistência do seu solo é 50 kPa, ele vai compactar, não é isso? Só que
Na prática, fazer isso é extremamente complicado a nível de usina, você ter que fazer medições, enfim, a gente sabe que não é prático isso, né? Então, acho que o melhor caminho é partirmos para o tráfego controlado, acredito eu. Mesmo numa condição onde o solo esteja mais úmido, se você tem zonas trafegadas e as zonas não trafegadas do canteiro, você minimiza esses problemas. É uma visão que eu tenho. Com relação a plantio direto, há muita discussão. Eu vejo assim muitos questionamentos, né? Nós aqui na Embrapa, a gente trabalha com plantio direto com grãos já desde o início, né? Lá no Cerrado, isso aconteceu lá nos anos 80. Temos experimentos de longa duração aqui com grãos desde 1979, né? Observando produtividades iguais entre convencional e direto. Mas na cana é outro universo, né? A gente tem trabalhos que demonstram, às vezes, produtividades menores sobre plantio direto, né? Um trabalho interessante aqui do Rafael Otto, ele demonstra até entre 5,4 toneladas de cana a mais quando se faz convencional, em alguns casos 1,9, não é isso? E o que a gente tem observado nos nossos experimentos? Dentro do experimento, você não tem uma diferença significativa. Às vezes, você tem uma produtividade mais elevada sobre convencional, porém, ela não é significativa. Mas quando você faz um trabalho avaliando vários experimentos, várias condições, você vê uma tendência de maior produtividade sobre convencional. Ok. E essa tendência é maior principalmente nos solos mais argilosos. O que a gente atribui isso? A questão de qualidade de plantio. Um solo mais argiloso, na hora de sulcar, ele fica com mais torrões. Então, o contato solo-tolete é um pouco prejudicado, que não acontece tanto no arenoso. Agora, há condições, como foi demonstrado naquele slide, um solo mais arenoso, textura média, onde você tem uma restrição à penetração de raízes. Isso pode acontecer sim, principalmente em solos com tendência de ter areia muito fina, que essa areia muito fina vai se comportar como um silt, vai empacotar, vai realmente dificultar a penetração de raízes, né? Com relação à caracterização da compactação, eu concordo com o professor Beltré, é complicado a gente fazer isso, né? Eu utilizo penetrômetros, assim, a gente utiliza nos nossos trabalhos, até como uma forma de caracterizar o solo, mas uma primeira medida, é uma medida expedita, que ele vai te informar o quê? Qual a profundidade onde você vai ter uma camada mais compactada. Embora você possa ter uma série de confundimentos, né, porque a resistência à penetração varia em função de umidade e densidade. Quando você quer caracterizar a compactação, você quer a relação com a densidade. Só que a umidade influencia muito mais. Então, corre o risco de você não ter uma umidade uniforme ao longo do perfil, mesmo você fazendo essa medição após uma chuva, e você ter diferenças, gradientes de umidade no perfil, e ter uma camada mais seca que passa por mais compactado, que na verdade não é. Mas você pode ter realmente isso. Então, você tem que fazer essa medição e depois abrir uma trincheira e fazer uma caracterização mais adequada, com densidade, observação de raízes, né? Então, é complicado, não é fácil, né? Se você tem, por exemplo, o que a gente vislumbra aí, do uso do penetrômetro para prever trafegabilidade, você poderia, antes de se começar a colheita no talhão, medir essa resistência, avaliar as condições de trafegabilidade e saber se aquele talhão vai ser mais ou menos compactado ao longo daquela colheita. E aí sim pensar em depois fazer ou não uma subsolagem nesse talhão. É uma coisa para planejamento, tá? E pensar sempre em tráfego controlado. Aí o colega Cleverson tem muito mais informações do que eu a respeito, né? Que talvez seja a forma mais viável aí no curto prazo, tá? Bom, gente, não sei se eu falei demais, eu tenho mania de falar muito, tá? Vocês podem ficar à vontade para me interromper aí. Fique tranquilo. Só voltando aí na questão da que você falou, o Becler falou e da Karina, se você precisa voltar pós-chuva muito rápido, uma opção é em área de reforma. Tá? Ou seja, você deixa aquela área de cana que você está colhendo, que é um primeiro, segundo, terceiro corte, e vai num quinto corte. Né? Aí você sabe que é uma área que você vai reformar, você pode sacrificar solo e máquina, tá? Só que aí você cai na pergunta do Jorge, aumentar a impureza, entendeu? Então aí é o equilíbrio do que nós
podemos fazer para não parar a usina. Eu, normalmente, quando chove, procuro em área de reforma. Tá? É uma opção assim, bastante viável para você manter um ritmo de safra sem muita interrupção. Mas, numa época dessa aqui, se chover e tiver que parar, tem muita gente rindo aí. Cleberson, você aí, colega do Marcos, né, Embrapa Cerrados, a sua experiência nessa linha, por favor. Opa, bom dia a todos. Me ouvem bem? Sim. Ok. Eu queria agradecer o convite, aí, pessoal da UDOP, e a você, Dalben, por a gente estar participando aí junto com vocês. Está sendo bastante enriquecedor, né? Aprender um pouco com vocês e colocar à disposição um pouco da nossa experiência. E cumprimentar também nossos colegas aí debatedores, né? O Edgar, o Armênio, o Danilo, o meu colega Marcos aqui e a você. Bom, eu achei excelente a apresentação do Armênio, né? Eu concordo com tudo que foi apresentado aí. O Marcos também e o professor Edgar deram fizeram uma boa complementação. Eu queria só chamar a atenção para alguns pontos. A compactação, não que isso tenha sido, isso que eu vou falar tenha ocorrido aqui, mas a compactação é comumente também confundida com o tráfego das máquinas em cima da soqueira, né? O Armênio colocou isso de forma muito clara, separadamente, né? A questão do abalo de soqueira ocasionada pelo tráfego e também na colheita, né? Máquina mal regulada, isso ocasiona um abalo de soqueira. E o adensamento natural que ocorre no solo, que a compactação, ela é ocasionada, de fato, por uma força mecânica, geralmente ocasionada pelo tráfego de máquinas em cima da área, né, diminuindo porosidade, ocasionando todos esses problemas que foram muito bem relatados e pontuados aí. Mas, às vezes, ocorre de tudo cair na conta da compactação, né, dessa compactação ocasionada pelas máquinas. Né? E aí o tráfego controlado, o controle de tráfego é uma ferramenta muito importante para ser utilizada, para que a gente consiga, de fato, isolar esses outros problemas da compactação de fato. Né? Se eu não tenho o abalo de soqueira pelo tráfego, o famoso pisoteio, né? Comumente chamado de pisoteio, né? Que geralmente também é ocasionado pelo transbordo, né? O maior problema é na colheita e o maior problema é o transbordo, né? Que muitas vezes anda em cima da linha da cana. Agora, será que a gente precisa de pesquisa em cima do tráfego controlado para a implantação de tráfego na lavoura de cana? A gente acredita que não. Que o controle de tráfego é benéfico, não nos resta dúvida. Né? Agora, é preciso que os produtores e as usinas tenham tempo para se adaptar a essa nova tecnologia, até porque isso é caro, não é barato, né? Isso demanda outras ferramentas, RTK, piloto, sistema de posicionamento, muitas vezes implementos novos que conversem com essas tecnologias. Né? Hoje você tem implementos ativos que conversam com o sistema de posicionamento, fazendo uma correção do posicionamento do implemento na área, né? Cada vez mais essa agricultura de precisão vem evoluindo. Então, assim, eu só queria chamar a atenção para isso, que a gente não pode colocar tudo dentro do mesmo balaio, né? É bom separar isso. E aí, depois de colocar isso, o Marcos falou um pouco da nossa experiência aqui com plantio direto em grãos e alguma coisa que a gente vem fazendo na cana, né? Eu não sei se eu consigo aqui compartilhar minha tela, eu vou tentar fazer o compartilhamento de um slide só um, tá? Eu prometo. E para mostrar aqui deixa eu ver aqui.
Parece que não deu certo, não. Não consegui, mas eu queria mostrar os dados de um experimento que foi colhido agora, em junho desse ano, em São Paulo, em que nós tivemos diversos tratamentos, junto com o plantio direto de cana. A gente saiu de um cultivo mais intensivo, com arado de aiveca, seguido de grade niveladora, passando por subsolagem, indo até o plantio direto, com um plantio mais profundo, e a sulcação direta rasa, sem destruição mecânica de soqueira. Então, foi feita apenas a eliminação química de soqueira e a sulcação com a própria máquina, tá? Sem sulcação com sulcador e plantio manual. Foi a própria máquina plantando, a própria plantadeira, né? E a média desse experimento foi de 150 toneladas de cana, né? Cana-planta, foi colhido agora o primeiro corte. E, assim, a gente ficou bastante abismado com isso, né? Como que um plantio direto raso sequer teve destruição de soqueira. Era um latossolo eutroférrico, né? Então, aquilo que o Armin colocou muito bem, né? Solo de fertilidade mais alta, muitas vezes o sistema radicular, mesmo mais reduzido, consegue absorver a quantidade de nutrientes necessários para uma boa produtividade. Foi o que aconteceu lá na área. Então, mas isso acende uma luz para a gente, né? Assim, o plantio direto na cana não é tão impossível assim. Ele é possível. Agora, é possível em todas as áreas? Não. Esse estudo de compactação tem que ser feito, tem que ser muito bem diagnosticado, e cultivo mínimo, ou mesmo o plantio direto, ele vai ter que entrar em áreas onde é possível. E a gente acredita que, com os avanços tecnológicos que estão vindo, cada vez mais os produtores e as usinas vão inovar cada vez mais, né? O RenovaBio, o RenovaCal, que estão aí, às vezes, uma diferença pequena de produtividade, ocasionando economias de combustível. Isso pode gerar ganhos exponenciais. Ora, se você tem economia de combustível, você não gasta com combustível, você é mais eficiente, mesmo com uma quantidade de cana ligeiramente menor que é produzida, você é beneficiado lá no RenovaCal. Então, essa conta tem que ser refeita. E uma outra coisa, já que eu estou tocando na questão da inovação, é entrar também com intervenções biológicas para fazer a remediação dessa compactação de solo, né? A gente vê o pessoal da qualidade, o pessoal de plantio lá, morre de medo de ver um pé de braquiária no meio de uma fileira de cana, porque sabe que vai vir ferro, né? Você vê um pé de braquiária lá. Por que a gente não faz dessa braquiária um aliado nosso, assim como o pessoal dos grãos estão fazendo, né? É impressionante o poder de agregação de solo que tem as raízes da braquiária, é impressionante o poder de descompactação de solo que essas raízes de braquiária têm. Então, assim, eu acho que é preciso inovar nesse sentido e cada vez mais, se não usar apenas a braquiária, mas usar, quem sabe, um mix de plantas de cobertura com essa visão de descompactação, né? Bom, acho que eu já falei demais também, vamos deixar agora para os demais. Obrigado novamente. Dalben, o seu microfone está desligado. Tem uma pergunta do Tiago, né, sobre grade e subsolagem, né? Quais as diferenças, o que nós podemos fazer com isso aí, né? Então, eu acho que a grade, acho que não, tenho certeza, a grade é um equipamento, é um implemento em que a gente nunca vai deixar de usar. Tem o lugar dela. Tá? Mas em determinadas operações, ela realmente pode ser substituída. Tá? Eu digo para você, a diferença, a grade e a movimentação de solo é muito grande. Tá? O subsolador não movimenta solo. Né? A profundidade do subsolador é mais adequada que a profundidade da grade. Então, tem aí características bastante diferentes. Agora, quando você faz, por exemplo, cana por cana, tira cana, põe cana, você é obrigado a usar grade, não tem jeito, você não pode deixar essa questão aí. Então,
Depois, se vocês quiserem complementar, fica à vontade. E tem uma pergunta aqui também do Denis, se pode usar o gotejamento na canterização. Né? O espaçamento de 50 por 1,40, né, que é um espaçamento muito usado na Austrália, no Nordeste, troca um pouquinho de 40 por 1,50, né? Ele é perfeito para gotejamento, né? Ou seja, a linha de gotejamento vai bem no meio dos 25 centímetros cada lado, e a cana tem uma tendência de tanto fechar quanto abrir nesse espaçamento, ou seja, formar uma rua gorda de cana, como costuma falar. Isso depende muito de variedade, tem variedade que fica mais, tem variedade que fica menos. Eu já planto esse espaçamento há 6 anos e a gente tem reparado muita coisa aí. No de 90, já existe, 90 por 50, já existe uma questão de preocupação no gotejo. As linhas são mais longe, embora se fecham, né? E relacionada a tipo de solo, ou seja, se o solo for argiloso, você forma o bulbo e consegue buscar as raízes. Se você tiver um solo mais arenoso ou bem arenoso, como a gente já viu, né? A água, né, desse goteiro, ela não consegue chegar às raízes. Então, aquele bulbo que se forma, ele é mais difícil, né? Agora, no espaçamento de 50, eu não tenho dúvida, né? Aliás, o espaçamento de 50 é o espaçamento 50 por 40, né? Esse ano, por exemplo, foi um ano extremamente seco, né? É o espaçamento que mais sofre aí a questão de umidade. Tá? Você tem 10.500 metros lineares de cana por hectare, né? Então, você tem mais cana numa condição de seca normal, ele responde numa condição de seca extrema, como tivemos esse ano, você perde um pouco em produtividade por questão de concorrência hídrica. Tá? Então, são coisas assim que a gente tem sentido na prática. Tá? Agora vamos para o usuário, né? Até agora foram os pesquisadores falando, agora temos aí o Danilo, né? Da usina São Manuel, que é um usuário de tudo isso que nós estamos falando. Né? Danilo, você tem feito aí alguns trabalhos de sistematização, você tem feito trabalho de linhas de cana de plantio e colheita, você está usando um preparo de solo aí, começando um preparo de solo um pouco diferente na questão de compactação. Qual a sua impressão do que você está usando, para aquilo que você ouviu aí até agora? Dalben, obrigado pelo convite aí, é um prazer estar participando aí com o time de referência, que são vocês aí, e obrigado pelos pessoal da UDOP também. Falar um pouco do que o time nosso está fazendo. A gente começou um trabalho lá atrás, inclusive com o Armene, na parte de sistematização, há 10 anos atrás, onde ele posicionou muito bem aí a parte dos solos argilosos. Então, isso era muito tranquilo para a gente. O time nosso acreditou e a gente não teve problema, e a gente vem colhendo fruto dos resultados, isso há 10 anos atrás. Só que isso representa 30% da área nossa, 70% da área é neossolo quartzarênico. E a gente não conseguiu ir além com esse trabalho de sistematização. Então, tendo problema, em virtude do solo ser bem arenoso, né? Um teor de argila bem baixo. E, recentemente, a gente vem trabalhando junto com o Gazon, bem na parte do pessoal da Embrapa colocou aí. Não num plantio direto, mas sim com um plantio trabalhando com um subsolador, fazendo infiltração de água. Isso está possibilitando uns traçados de sucação nesses solos arenosos melhor. Então, a gente partiu para essa linha de trabalho e a gente acredita muito pelo fruto que a gente colheu nas áreas argilosas, na sistematização, nesse mesmo trabalho agora nos solos arenosos. Então, a gente partiu agora nessa linha de trabalho. Só como os solos arenosos não tem jeito de se entrar expondo o solo com as grades, a gente está partindo conservação da palha e sim subsolando. Então, o pessoal da Embrapa aí pode ficar, o Marcos, o Kleberson, fica à vontade de fazer colocação.
Foi feito algumas perguntas, a Karina colocou aí do retorno de pós-chuva. A gente assumiu a área de plantio esse ano, de produção, tratos culturais, mas até então eu era responsável da parte de colheita. Por 12 anos a gente trabalhou com colheita, com a equipe nossa aí, e a gente sempre trabalhou com planejamento, Karina. Junto com a equipe nossa de planejamento, muito linkado, conforme o Dalben colocou, nas áreas de reforma. Então, a gente, quando começa a safra, a gente já tem uma previsibilidade de chuva e já deixa esquematizado todas as frentes para retorno nas áreas de reforma. Então, vamos supor, você tem uma quantidade que a sua frente colhe por mês, você posiciona uma quantidade de cana de reforma por mês para cada frente de trabalho. Isso ajuda bastante, dá um pouco de trabalho na mudança de prancha, o pessoal reclama operacionalmente, mas já faz tempo que a gente trabalha assim, então o pessoal acostumou. Paralelo com isso, a pergunta relacionada à impureza mineral, ou que é o que sobe mineral e vegetal, a gente tem um trabalho de monitoramento, então tem uma equipe que monitora todas as colhedoras. Então, as máquinas são sensoriadas, então você sabe a rotação do extrator, se está utilizando corte de base ou não, se está trabalhando no piloto automático. Então, todo esse sensoriamento ajuda a gente a manter os índices de impurezas bem baixos, mesmo no retorno de pós-chuva aí. Então, para ter uma ideia, a gente teve uma chuva esses dias de aproximadamente aí, quase 70 milímetros choveu para a gente aqui, e a equipe de colheita manteve um índice de impureza mineral por volta de 9 quilos, vinha trabalhando em torno de 7. Então, você consegue manter. E fora isso, treinamento. A gente fez até o MBA nosso, em específico, foi voltado a pessoas, e eu acredito muito nisso, que o resultado não adianta a gente sonhar com a equipe se a gente não contar para os operadores, entendeu? Então, é envolvimento da equipe e é esse trabalho. O resultado nosso só vem através de pessoas. Não sei se ficou claro, Dalben. Não sei se alguém tem alguma colocação. Até tem nessa linha do retorno de pós-chuva, foi colocado aqui o Donzelli, o Jorge Donzelli, que era os dados do CTC, colocou do retorno de pós-chuva, de 14 milímetros, após 24 horas tem 3% de perda, com a chuva de 21 milímetros tem uma perda de 6%, e uma chuva de 32 milímetros tem uma perda de 15%. Tem vários dele aí, e era, inclusive, uma das coisas que a gente usava como guia no retorno de pós-chuva aí. Era um trabalho do Jorge Donzelli com o Mauro Sampaio, que ele tinha feito lá atrás. Então, era mais ou menos esse o trabalho. A gente acredita, instalou os pilotos automáticos, e tanto na colhedora quanto no transbordo. Então, a gente tem a parte das frentes nossas são, igual o Dalben colocou, um investimento bem caro, mas que inicialmente parece caro, né? Mas que retribui, retorna rápido. Tanto na colhedora quanto no transbordo. Só que o mais do que você comprar o sistema é você saber se ele está sendo utilizado. A gente instalou o sistema lá atrás, há 10 anos atrás, nas colhedoras, e há 4 anos que a gente consegue ter uma efetividade de saber se está sendo utilizado os pilotos, porque acreditava-se que todos os equipamentos estavam utilizando. Quando você começa a monitorar, você vai descobrir que você está tendo uma utilização bem baixa, em torno de 30%, era a utilização nossa, na colheita, não no plantio. Com o trabalho que foi feito aqui, a gente levou esse número aí, está próximo de 80% de utilização. E isso você vê o resultado na lavoura, você consegue, olhando, ver esse fruto. E um trabalho que
que eu acredito muito pessoalmente, não só a São Manuel, mas eu como profissional, na linha que as empresas vêm trabalhando. A gente trabalha todo espaçamento de 1,5, mas nas linhas que as empresas de mecanização vêm fazendo, as indústrias, de adequar a máquina à lavoura. Então, se estava se visando colher uma linha só, e por muito tempo persistiu isso, estava tentando se adequar o canavial na máquina, e agora o pessoal lançou as máquinas de 2 linhas. Então, a Case lançou a Multi-Roll, a John Deere lançou, e agora está vindo a Jacto aí com máquina de 2 linhas. Eu acredito que esse é o futuro da colheita mecanizada no Brasil, não só por rendimento, consumo de combustível, enfim, a operação em si, mas sim o fruto que a gente vai trazer para a lavoura. A gente vê os canteiros, ou canteirões, que o pessoal chama, né, de 2,70, então realmente é um canteiro, não um vasinho, porque a gente faz essa medição na colheita mecanizada de uma linha normal, e o vaso que você consegue é em torno de 40 centímetros aí. Se rodasse, fosse tudo tiro reto, se não tivesse declividade, o equipamento não escorregasse, você conseguiria um vaso aí em torno de 60. Mas quando você traz para a realidade nossa aqui, mesmo um operador muito comprometido, trabalhando no dia a dia, você consegue um vaso aí de 30 centímetros, é um espaço muito, muito pequeno para a planta desenvolver raiz, entendeu? Perfeito. É mais ou menos isso que a gente vem fazendo aqui, e com o time nosso aí, que é o que todo mundo engajado apresenta resultado. Então, o sonho, a equipe está sonhando junto aí, não um sonho único aí. Ok, Ney. Veja bem, Dani, ele fez algumas colocações aí importantes, né? E nós, há mais ou menos 10 anos atrás, 12 anos atrás, né? Até mais, nós mudamos, algumas empresas mudaram seu espaçamento. O estudo de espaçamento não é novo no Brasil, isso aí vem de décadas, né? Qual é o espaçamento que eu uso? Começando com 1,10 m, né? Fomos para 1,40 m, 1,50 m, e 90 por 1,50, o abacaxi, enfim, né? Tudo isso está relacionado e houve uma aceleração no processo quando entrou colheita mecanizada. Eu, por exemplo, plantava 1,10 m. Com colheita mecanizada, eu tive que mudar espaçamento. Né? Então, o espaçamento e a mecanização e a compactação andam juntos. Tá? Ou seja, a gente quer andar menos, colher mais e compactar menos. Então, nós temos aí, por exemplo, um espaçamento de 90 por 1,50, um espaçamento que, entre outras coisas, né, era para se colher 2 linhas. Né? Falar em compactação, ou melhorar a questão de colheita, né? E agora nós temos aí a chegada, né, de máquinas para colher 2 linhas no espaçamento de 1,40, 1,45 e 1,50. Né? E são máquinas com projeto adequado, diferentemente um pouco de colher 90 por 1,50, que foi uma máquina que sofreu uma adequação, né? É um projeto que sofreu uma adequação, né? Aí eu queria saber a opinião de vocês, né? De uma forma assim um pouco rápida nessa questão, como que vocês estão enxergando isso aí. Agora eu quero começar pelo Cleberson. Bom, em relação a essa questão do espaçamento, a experiência que a gente tem aqui na Embrapa, um colega, Arthur Miller, conduziu um experimento. Ele comparou 2 variedades de cana em diferentes espaçamentos, inclusive com filas duplas, e a sua testemunha foi o de 1,5 m, né, o mais utilizado por grande parte dos produtores. E a mensagem que fica é de se observar a arquitetura de planta quando se quer mudar esse espaçamento. Tá? Então, observou-se que a 75-15 responde a 90 centímetros, a 75-15 tem um porte mais ereto,
né? Então, ela teve uma resposta positiva quando adensou, mas quando ficou ainda mais adensado, lá o espaçamento de base larga, aí ela já respondeu negativamente, então houve uma diminuição de produtividade. Já a 1099 não houve resposta alguma, tem um porte mais cespitoso, e quando fez o adensamento, não houve resposta, né? Então, assim, foi um trabalho interessante que acendeu essa luz, que a mensagem que fica é: você quer mexer no espaçamento? Então, observe bem a arquitetura de planta que você está querendo fazer essa modificação de espaçamento. Perfeito. Armene, a questão do espaçamento, você falou muito de compactação com espaçamento, agora nós temos aí máquina, a máquina pesava 19 toneladas, passou a 35 toneladas agora. Essa máquina nova aí, 35, 36, né? Vai depender muito de marca, modelo, né? Qual é a sua visão dessa questão aí, visando espaçamento e não tanto colheitabilidade, sabe? Mas pode colocar esse item também. Armene. Desculpa. Abriu. É interessante que vai estar pisando menos entre linhas, né? Muito interessante, só que a máquina é mais pesada, vamos ver se ela quebra menos ou quebra mais, né? Como que vai o custo do investimento, desse equipamento, né? É interessante. Sobre espaçamento, lembrando aqui que quando entrei na Copersucar, isso foi em 87, 88, o Cléber deu risada, e o primeiro ensaio que eu vi foi na São Manuel, e isso ficou sempre na minha cabeça, porque nós instalamos ensaios nos solos argilosos, né, ambiente A e B, e nos solos arenosos. E houve diferença, com diversas variedades daquela época, variedades SP, houve diferença no solo arenoso. No solo arenoso houve ganho quando você reduzia o espaçamento de 1,40 para 1,10, né? Naquela época não pensava ainda no espaçamento combinado, alternado, tá? Recentemente nós chegamos a testar espaçamento linha simples, 1,40, 1,50, alternado de 90 por 1,50, e também duplo alternado, né? E o triplo alternado. Chegamos a fazer teste com triplo alternado. É mais difícil, você gasta mais muda, o plantio é mais difícil, mas nos ambientes mais restritivos produz mais também. Aquilo que o Cleberson também falou, de arquitetura foliar, né? É muito importante observar isso aí, tá? Quando você diminui o espaçamento, ela também afina o colmo, isso não tem jeito, ela afina, tá? Mas se é uma variedade que tem muita folha, muita área foliar, ela mesma vai competir, né? É interessante, mas é um assunto também que dava para ficar discutindo o dia todo, né? Tá. Eu posso responder a pergunta, estou vendo aqui do Tiago, é outro assunto, mas do Tiago Piveta. Posso aproveitar o microfone aberto? Para responder as perguntas. O Tiago Piveta perguntou: as crotalares podem contribuir para a redução na compactação do perfil do solo? Qual a efetividade e qual a profundidade de ação? Qual crotalária seria mais indicada? Então são 3 perguntas. O seguinte, eu concordo com o Cleberson quando ele disse que a braquiária descompacta. A braquiária ela é o sistema radicular fasciculado que vai desenvolver em regiões de fraqueza do solo. A compactação da cana é violenta, tá? Vocês viram a raiz da mamona, a raiz da soja, o algodão é a mesma coisa, a crotalária faz a mesma coisa, ela também desvia o sistema radicular. A raiz pivotante não consegue perfurar a compactação da cana. Então, eu não acredito numa planta, vou fazer rotação porque descompacta. Planta nenhuma, com exceção aí da braquiária, porque a braquiária você consegue injetar mais raiz, mais matéria orgânica no solo, né?
Então é isso, você descompactar, colocar uma cultura que cria bastante material orgânico no solo, bastante raiz, é interessante, né? Mas substituir a operação de subsolagem não vai não, tá? Não vai conseguir, né? Então, sobre crotalária, qual a profundidade? 30 a 40 centímetros de profundidade, né? Qual crotalária é mais indicada? Hoje a gente usa a júncia, que vai de 2 a 4 metros de altura, cria mais material orgânico, um pouco mais difícil de trabalhar também com ela depois, quando ela cresce, né? Não pode deixar florescer. E tem a Spectabilis e a crotalária ocroleuca. Essas duas últimas apresentam 1,50 m de altura. Então é mais fácil de trabalhar, menos matéria orgânica. A Spectabilis falam que é planta hospedeira de nematóide, armadilha para nematóide, tá? A ocroleuca tem vantagens semelhantes. Uma vantagem grande da Júncia é que ela dá um fechamento em torno de 40 dias, 35, 40 dias, ela fecha 100% da área. Já a Spectabilis é mais lenta, né? Então, rotação. Começou a chover em setembro, agora está esperando a chuva, já está com a semente no jeito e entra com o plantio da cobertura vegetal. Se plantar lá em outubro, novembro... Se for a Spectabilis, a questão de horas de sol na Spectabilis é fundamental. Se você plantar ela atrasada, você vai ter uma crotalária, uma Spectabilis de 30 centímetros, né? Então, isso é muito importante. Aí você vai ter erosão. Então, acho que responder uma pergunta aí para o Tiago, né? Eu só queria aproveitar mais que, por exemplo, plantio direto, você não tem infiltração de água. Veja que nós falamos conservação de solo e da água. O produtor de cana, quando ele deixou de queimar cana e passou a trabalhar com cana crua, ele passou a ser um produtor de água. Pode ver que aumentou muito a quantidade de água nas áreas, de nascentes, né? O produtor de cana até devia receber por isso também. É um produtor de água, tá? Antes você via queimada de cana, você via fumaça subida e de repente virava uma nuvem. O que era aquilo? Era água, tá? Que condensava, né? Então é isso. Você não subsolar, você não vai ter infiltração, você tem o risco de ter escorrimento de água, né? E não vai diminuir o seu armazenamento de água no solo, com certeza. Isso aí, obrigado. Me permite uma parte? Só complementando. Sim. Só complementando, né? A questão das raízes, né? A braquiária tem uma capacidade muito grande de botar raiz em solo compactado, talvez até muito mais do que as crotalárias, né? As gramíneas em geral. E a cana também é uma gramínea, né? Então, ela também tem um sistema radicular bastante avantajado, né? Agora, quando a gente fala, por exemplo, plantio direto, onde você vai apenas sulcar sem a subsolagem, né? É uma coisa que eu, como pesquisador, gostaria muito de avaliar, e teria que ser em experimentos de longa duração, né? Que é o que eu digo, a cana era um universo diferente do universo de grãos, de culturas anuais, né? Em culturas anuais você pode ter, nós temos áreas de plantio direto aí de 30 anos produzindo bem, sem problemas de compactação aparente. Agora a cana é diferente, né? Então, muitas vezes, na renovação do canavial, é necessário, sim, um preparo, uma subsolagem, principalmente os solos mais argilosos, né? Agora, pode ser, em alguns casos, o que a gente observou até em solo muito argiloso, aqui em Goiás, né? Mas era um latossolo vermelho acriférrico, né? Ali na região de Goiatuba, um ambiente de produção C, né? Que a produtividade foi a mesma, sobre plantio direto e sobre preparo convencional, né? Então, não houve problema. Mas o que acontece? Na hora da sulcação e do plantio, o solo tem que estar num estado friável. Se essa sulcação for feita com o solo mais para úmido, pode acontecer um espelhamento, que provavelmente é uma das razões daquele slide também que o Arminio mostrou no solo mais arenoso. Acontece muito esse espelhamento, né? E até aproveitar para responder aqui a pergunta do Tiago Lemes, né, que fala de substituir grade por subsolador, né?
Naturalmente, se a sua camada compactada estiver dentro da camada gradeada, você vai resolver o problema. Agora, uma coisa muito importante, seja subsolagem, seja grade, é importante observar a umidade no momento do preparo. Tá? Muitas vezes, observa-se, quem está lá na linha de frente, observa a umidade na superfície do solo. Mas não, tem que ser observada a umidade lá onde a grade ou o subsolador vai, na área de atuação do implemento, lá embaixo, né? Ah, mas vai medir umidade como? É complicado você usar estufa e outros equipamentos. Mas tem uma forma muito simples de fazer isso. Entrado, você abre um buraco, pega um pouquinho de solo, amassa na mão, vai formar um bolinho aqui. Você solta, se você apertar ele e ele esboroar com facilidade, é porque o solo está friável, você pode fazer a operação. Se você apertar e ele estiver grudando, se deformando, o solo está plástico, você vai compactar. Então, você pode subsolar fundo que você vai transferir a compactação cada vez mais para baixo, né? Então, com relação ao plantio direto, eu, como pesquisador, gostaria muito de avaliar em experimentos de longa duração, né? Infelizmente, os nossos experimentos muitas vezes avaliam um ciclo, ou seja, do plantio até a próxima reforma. Gostaríamos de avaliar várias reformas na mesma área para saber se você vai fazer plantio direto, você pode fazer todo ano plantio direto, todas as renovações do plantio direto, ou se a cada renovação você tem que, uma renovação sim, uma não, fazer a subsolagem, né, a cada 2 renovações, mas isso é só com experimentos de longa duração, e para vários tipos de solo, né. Uma coisa são os solos mais argilosos, cauliníticos, outra coisa os solos mais argilosos, mais oxídicos, que é o que a gente tem aqui no Cerrado, né, que eles são mais friáveis que a maioria dos solos argilosos de São Paulo, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, né. Então, enfim, a gente tem muito trabalho de pesquisa, mas muito passaria, né, disso aí, acho que as respostas passariam por experimentos de longa duração, tá? Então é isso. Ô, Dalben, tá, o áudio tá... Libera o áudio, Dalben. Perfeito. Nós temos ainda 12 minutos, né? E o Davi fez uma pergunta aqui, né? Peraí, quando chove, vai para a área de reforma, né? E não vai muita impureza na caldeira, né? É o seguinte, quando você vai para uma área de reforma, é para você preservar a questão de uma soqueira em termos de longevidade. E você vai para a área de reforma dentro de uma faixa verde de atuação, né? Ou seja, nem muito úmido e fora do equilíbrio que você propõe à sua planta, à sua máquina e à indústria. Existe uma negociação disso aí com a indústria. Então, não é só na caldeira, ela vai no preparo da cana, ela vai na esteira, ela vai na moenda, enfim, vai no bagaço e vai para as caldeiras. Então, não é ir para a área de reforma, é ir para a área de reforma dentro das características de solo da área de reforma, com a terra roxa você não consegue ir, se for arenoso você vai, mas com o índice de qualidade na mão, né? Ok? Leclerc, colheita de 2 linhas aí, como é que tá? Na verdade, eu queria pegar vários ganchos que foram falados aí, né? Nós, no CTC, quando eu trabalhei lá, nós fizemos muitos experimentos de espaçamento, inclusive combinado e não combinado. O professor Gil, aqui na Exalc, fez vários experimentos disso aí. E a gente já chegou à conclusão, óbvia, né, que o espaçamento atual, ele é uma exigência da mecanização, não da planta. A gente sabe muito bem disso. A gente consegue, para a planta, perfeitamente, dependente da variedade, trabalhar com espaçamentos mais apertados, mais densos, né? Você mesmo, Dalben, trabalhava com 1,10 m, a gente viu e fazia nas áreas mais distróficas e mais fracas, de ambientes mais fracos, chegou para trabalhar com 90 centímetros de linha, e mesmo combinados ou não, na ocasião com corte manual, houve um acordo coletivo, né, uma movimentação social, inclusive, dos cortadores, que impediu, inclusive, a adoção desse tipo de espaçamento, né? Tem o pessoal mais antigo deve lembrar disso daí. Então, a questão, basicamente, passou a ser até política, social, né?
e técnica pela questão de mecanização. Né? Isso a gente vê hoje, que inclusive o nosso controle de ervas daninhas aí vai muito influenciado pela questão de espaçamento. Espaçamento combinado é ótimo, havendo máquinas para fazer isso, nós temos aí ótimos resultados. Né? Eu tive a oportunidade de orientar uma tese de doutorado com Alain Vieira, foi acompanhado na época pelo Bernardo Ide, pelos colegas Bernardo Ide e Cássio Padiaro, do Grupo Raize, que inclusive adotou o espaçamento combinado depois desse experimento que foi feito não só aqui na Exalc, quanto na Costa Pinto. E nós fizemos o espaçamento combinado com o preparo profundo, que é uma alternativa ao plantio direto. Nós fizemos o plantio. Está entrando uma interferência aí. Mas o plantio direto, na cana, ele perdeu sempre. Né? O espaçamento combinado, com e sem preparo profundo, foram sempre melhores em produtividade e preservaram mais o perfil do solo, desenvolvimento do sistema radicular. Né? Nós tivemos um aprofundamento até 3 metros, né? Que a gente parou de cavar nos 3 metros, que já era uma trincheira um tanto quanto grande, né? Vamos dizer assim, e que nós paramos de cavar. Isso foi muito importante, mas acaba ficando no sistema de produção que nós temos. Nós temos que ter maquinário capaz de colher e não ter uma máquina que a gente adapte, abre a boca dela para colher 2 linhas e coisas desse tal. A gente está restrito ao maquinário que nós temos disponíveis. Temos novas opções, mas ainda estamos restritos às máquinas. Isso eu digo que é um gargalo tecnológico dentro da produção de cana, do sistema de produção de cana. Esse gargalo tecnológico, ele existe. A gente pode parar e sentar e falar e chorar, ou nos planejar para lidar com ele. E por isso que é uma coisa que o Danilo falou, e eu acho muito importante, esse planejamento. E hoje a gente tem ferramentas de planejamento otimizado que a gente pode, a partir de um cenário de clima, a gente pode falar o seguinte: olha, se eu tiver um inverno chuvoso, eu vou ter que ir para determinadas áreas, eu tenho que ter áreas que eu possa colher e voltar a entrar com as colhedoras nessa área, né? Nesse mesmo período, em curto período de tempo. Essa questão a indústria tem que resolver. Você quer cana suja ou não quer cana nenhuma. Também você pode escolher o que querer. O que forneça cana e ainda limpinha depois do tempo mínimo depois da chuva, espera aí, que tem que haver uma conversa. A gente cede um pouco, vocês cedem um pouco também. Vamos ter uma harmonia, porque é uma empresa só. Não adianta um querer ganhar em cima do outro, tem que os dois ganharem. Então, a questão de você ter um planejamento otimizado, e as ferramentas existem para isso, você já pode deixar, onde você sabe que a frequência de chuva é maior no final de safra, já deixar o ambiente de produção em que essa entrada após a chuva seja mais rápida do que ficar deixando. Por exemplo, você não vai deixar um litossolo, né, com 8% de declividade, né, extremamente pesado, para colher e no final da safra em outubro, porque você vai fazer um porfel, como a pessoa fala aqui em Piracicaba, vai entrar lá naquela área. Né? Então, o planejamento é a ferramenta principal que nós temos hoje para entrar nas áreas certas, na época certa. Tá? E essa questão, o Armin colocou muito bem, fazer as coisas certas na época certa. Tá? Isso é muito importante. Isso a gente faz com planejamento, que é a atividade mais antiga da civilização urbana. Isso nos diferenciou dos macacos. A gente planeja, né? Pensa no que é acontecer. E eu queria só terminar uma questão aí, principalmente que o Cleverson levantou. Eu preciso evoluir espiritualmente, realmente bastante, para conviver com braquiária no meu canavial. Eu não tenho esse nível de convivência, eu tenho, assim, ainda muita dificuldade de pensar no manejo que eu conviva com a braquiária ainda, né? É uma questão que eu preciso pensar melhor nesse negócio aqui.
Tá, obrigado. Ok. Bom, nós temos aí 5 minutos para a gente fazer o fechamento e nos despedir. Mas quando o Cleberson disse braquiária no canavial, ele diz uma renovação de soqueira no manejo de braquiária, onde você não deixa criar semente, ou seja, é um manejo, né, uma cultura intercalar aí, e tem dado bom resultado. Tem uma pergunta aqui do mestre Salib, né? Vocês saberiam dizer quantos por cento perdemos em produtividade quando tivemos que adaptar o espaçamento às máquinas? É difícil você medir isso. Por quê? Porque nós tivemos uma transição do espaçamento e das máquinas que foram junto com uma crise do setor, onde deixou-se de adubar, onde deixou de fazer um tratamento mais correto na cana, onde nós tivemos aí não renovação dos canaviais, quer dizer, houve uma mistura aí em que se tornou mais difícil. O próprio professor Dematê fez essa pergunta para mim: quanto você ganhou ou perdeu de passar de 1,50 para 50, 1,40? Falei, professor, eu nunca tive a mesma soca nas mesmas condições de clima, etc, etc. Então é difícil, mas eu acho que perdeu. Eu não vi ninguém que plantou, por exemplo, 90, 50, ter ganhos de produtividade que representasse, até porque eu acredito que a operacionalização não foi bem feita. Tá? Não é porque o espaçamento não produz mais, tá? Mas é o sistema cana, né? Que ele, nos momentos cruciais, ele faz você perder. E a cana é uma cultura que as oportunidades de perda são muito grandes, muito maior que a tudo de ganho. Tá? Tem uma outra pergunta aqui, né? Que uma pessoa quer fazer a escarificação, né? É o Gabriel. Então, eu vou... Nós temos mais 4, 5 minutinhos, né? 1 minuto mais para cada um de nós. Eu começaria com o Marcos, que está querendo falar da escarificação. Perfeito. Com relação à escarificação das entrelinhas, nós montamos um experimento aqui em Goiás e não encontramos efeito, tá? Era um solo muito argiloso, tá? Um solo mais oxídico, um solo típico de cerrado, e em condição de colheita de início de safra, ou seja, colheita com solo úmido. Então, o que nós observamos? Primeiro, era muito difícil fazer essa escarificação, porque a palha, né, fazia com que embuchava muito lá o equipamento, e a ação da haste do equipamento foi muito localizada, né? Agora, tem trabalhos de pesquisa que eles demonstraram um efeito positivo dessa escarificação, no Mato Grosso do Sul, alguma coisa em São Paulo, principalmente em solos mais argilosos e solos de mineralogia mais caolinítica, né, que tende a dar um empacotamento maior. Né? Então é complicado você dar uma receita geral, se faz ou não faz, porque depende muito da região onde você está, ok? É uma questão que eu acho interessante, tá? E só uma outra pergunta, uma outra questão aqui, né, com relação a essa escarificação, né? É um gasto de energia grande, né? Então tem que pensar bem com relação a isso aí, ok? Perfeito. Danilo, suas considerações finais, rápido. Ô Marcos, só colaborando com o que você colocou aí, algumas áreas, a gente não fez a escarificação e tivemos os mesmos resultados de produtividade em relação às áreas escarificadas. Uhum. E analisando a brotação da soqueira, igual o Dalben falou, é uma região onde o solo é bem arenoso, é parecido com o Cerrado aí onde você está. E a gente, na verdade, viu o desenvolvimento inicial da planta sendo afetado por falta d'água mesmo. Quando você tira a palha de cima da soqueira, você tem uma perda de água, né? E escarifica. E a gente adotou esse ano aqui, vai ser 100% das áreas, não está sendo alerada, está sendo deixada palha estendida em área total, até para conservação do solo, e estamos vendo uma brotação bem melhor do que a gente estava tendo no ano passado. Hein? E o que o Cleberson colocou da braquiária, só se complementando também,
os melhores resultados de produtividade nosso são em áreas, contrariando o que todo mundo pensa, são áreas de expansão de braquiária, é pasto. Então, a gente faz a dessecação, muitas vezes entra com soja ou com crotalária e tem um resultado fantástico. Não é só no primeiro corte, não, ao longo do ciclo inteiro. Perfeito. Se pudesse trabalhar com essa rotação aí, é fantástico, Cleberson. Ok. Armênio, suas considerações finais, rapidinho. Ok. A gente deve sempre lembrar que cana é uma cultura que a gente tira 150 toneladas por hectare. Tem todo esse peso em cima. Uma soja, acho que é 3 mil quilos, né? 3 toneladas. Tá? Isso faz uma diferença muito grande. A respeito de, como o Beauclerc falou, concordo, planejamento, começa no plantio para você ter uma colheita bem feita. Né? O planejamento da colheita começa no planejamento da reforma. Tá? E concordo aí com o Marcos Aurélio, com o Cleberson e tudo, ok? Com o Danilo, né? A questão de cultivo, eu não faria cultivo, melhor coisa é economizar essa operação, tá? A questão de deixa a palha na linha, não deixa, mas mantém a palha em área total, excelente. Teve uma pergunta sobre grade, se a grade substitui subsolar. Não substitui, grade pesada não substitui, ela corta até 12, 15 centímetros. Você pode parecer que é mais, mas é um empolamento do solo, tá? Isso aí nós já fizemos, inclusive na São Manuel, acho que o Danilo viu. Ok? Então, é isso aí. Cultivo na época seca também dá efeito reverso. Mês de junho, julho, agosto, dá efeito negativo. Você sai perdendo até. Ok? Muito obrigado. Satisfação muito grande estar aqui com vocês. Um abraço. Cleberson. Obrigado a todos. Infelizmente, a fala anterior do Armênio eu perdi, quando ele falou da questão da subsolagem, ficou bastante picotado o som aqui para mim, mas eu só queria dizer que, de fato, em momento algum, a intervenção biológica iria substituir a mecânica. Talvez em casos, como é que eu vou dizer, intermediários, né? Já que a compactação, ela pode ser também uma parábola, né? Você sai, uma função quadrática, né? Você sai de um solo mais solto, você vai chegando a níveis de compactação que são ideais para o desenvolvimento da planta, e depois ela começa a prejudicar o desenvolvimento da planta. Então, em pontos estratégicos, a gente poderia entrar com intervenção biológica, mas não é para todo caso, não. E concordo também com essa questão do planejamento, isso é fundamental, e dizer que foi uma grande satisfação participar aqui com todos os senhores, e dizer também que a Embrapa Cerrados tem uma equipe muito forte trabalhando aí com cana, e que a gente está à disposição do setor. Ok. Bom, eu agradeço, o Felipe já está aí cutucando a gente, né? Eu agradeço aí a colaboração de todos vocês, foi um prazer também trabalhar com vocês, e espero em outras oportunidades que nós estejamos juntos. Alguma pergunta que eventualmente não foi esclarecida até pelo tempo, a gente vai responder via o DOP para quem direcionou a pergunta. É isso, Felipe? É isso. Dalben, em nome da equipe da UDOP, eu gostaria de te agradecer pela excelente condução, a todos os integrantes, Danilo, Armênio, o professor Beauclerc, o Cleberson e o Marcos. Muito obrigado, foi excelente o debate, tá? Agradecer a todos que nos assistiram e, por favor, entre no nosso site para ver a programação. Um bom dia. Tchau, tchau. Bom dia, obrigado a todos aí. Tchau. Obrigado. Muito obrigado a todos. De uma maneira geral, mesmo esses trabalhos que nós fizemos, demonstrou que o Belt ele tem um bom efeito sobre a praga. E melhor, não tem nenhum efeito sobre o inimigo natural. Nesse caso, trabalhamos com o parasitoide de lagartas, Cotésia flavips. Para a Cotésia, o Belt aplicado na fase de pupa, deixando o adulto entrar em contato com o produto, o inseticida, com o Belt, ou mesmo aplicando na lagarta e deixando o parasitoide se alimentar dessa lagarta, desenvolver nessa lagarta, não houve prejuízo nenhum em relação ao desenvolvimento desse inimigo natural. Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que
dentro de um programa de manejo integrado de pragas, o Belt é uma ferramenta interessante porque, além de matar a praga, não tem efeito nenhum sobre o seu principal inimigo natural. Eu considero o Belt um produto adequado. Por quê? Efetivo contra a praga e outro, mantém os inimigos naturais. Não só Cotésia que nós fizemos o trabalho, mas fizemos trabalho com outros organismos não alvo, inimigo natural, que ocorre inclusive em cana, e ele não teve efeito. Então ele, além de matar a praga, não prejudica os organismos benéficos.